Dupla residência fiscal. Praticamente esse canal só existe para isso, para a gente tirar essas dúvidas sobre essa questão da residência fiscal, né? Posso ter duas residências fiscais? É contra a lei? Não é? Posso ter algum prejuízo com isso? Eu postei um vídeo, já tem quase um ano, sobre esse assunto e de lá pra cá houveram muitas consultorias, houveram muitas solicitações, muitos atendimentos, muitas perguntas. Eu vou hoje tentar responder esses questionamentos todos que vocês me fizeram durante esse ano e mostrar que sim, a residência fiscal existe, a dupla residência fiscal existe e ela está entre nós. Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia, aqui é o canal da Contadora do Imigrante e se você está aqui hoje, você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o seu canal. Hoje a gente vai falar dessa tal de dupla residência fiscal. Se você viveu no Brasil, teve residência fiscal no Brasil, tem o seu CPF e se mudou para outro lugar, das duas uma, ou você está com duas residências fiscais ou você fez a declaração de saída definitiva. Se você está pensando se deve ou não fazer a declaração de saída definitiva, ou se você já fez e deseja retornar, né? Tem sempre essa questão, mas eu vou no Brasil todo ano, eu tô pensando em voltar a investir no Brasil, eu quero saber se eu posso, né? Exercer o meu direito de ter a dupla residência. Então, você vai sempre ouvir todos os contadores e todos os advogados tributaristas dizerem, feche a sua residência fiscal. Por quê? Porque é o que diz a lei. Por que eu digo a lei, entre aspas? Porque a lei é interpretativa. Você concorda comigo que no mesmo júri, duas pessoas que cometem o mesmo crime podem ter penas completamente diferentes, depende do advogado, depende do promotor e depende do juiz. A mesma coisa acontece com a questão fiscal. Você sempre poderá entrar na justiça contra a Receita Federal, contra o INSS, contra qualquer órgão público se você não concorda com uma lei que te prejudica de alguma forma, que você acha que é injusta. Inclusive, é dessa forma que as leis evoluem, né? A gente vê várias contestações e chega uma hora que um deputado, um senador, um juiz diz, não, isso aqui não tem cabimento mais de ser. Pode ser que tenha tido sentido anteriormente, mas agora já não tem mais. O que a gente vê com relação à lei fiscal brasileira para brasileiros que moram no exterior é que ela, de forma alguma, nenhuma mesmo, abrange todas as possibilidades. Por exemplo, os nômades digitais. Gente, os nômades digitais estão abandonados juridicamente. Não existe uma lei que proteja, que ajude, sabe, no processo uma pessoa que está vivendo pelo mundo. Qual é o status dessa pessoa, sabe? Qual é o ânimo definitivo que ela tem de estar fora? Não, ela só está vivendo 6 meses no país, 9 meses em outro, aí volta, passa 3 meses no Brasil. Ela quer estar dentro, quer estar fora, ela tem que ter residência fiscal, não tem que ter. Ela está mais de 183 dias fora, está mais de um ano fora, mas volta. E aí, como é que fica? Então a gente vê claramente que a lei não abrange todas as situações. E quando a gente está lá fora e a gente se vê numa situação dessa, que a gente procura, né? A gente procura na internet, a gente procura no Google, a gente vai no site da Receita Federal e a gente não vê a nossa situação. A Receita Federal não responde aos nossos questionamentos, né? Eu faço muitos questionamentos para a Receita Federal quando eu venho criar vídeos para vocês e assim, de 15 chamados que eu abro para a Receita Federal me responde 2. Então, existem muitas questões que meio que ela quer obrigar você a contratar um advogado. E a gente não tem condição de contratar um advogado. A gente está vivendo, a gente é imigrante, a gente está tentando sobreviver em outro lugar, a gente está se adaptando a outro lugar, a gente está pagando impostos altíssimos nesse outro lugar onde a gente está vivendo, porque aqui na União Europeia os impostos são altos, sabe? Os rendimentos são altos, mas os impostos são altos, o custo de vida é alto. Então você não tem esse dinheiro para poder estar pagando advogado lá, pagando advogado aqui, para poder tratar de uma coisa que já deveria estar esclarecida. Sabe, a gente não tem obrigação de ficar nessa situação, mas a gente fica. Desculpa a minha revolta, tá? Vamos lá. A dupla residência fiscal acontece quando você mantém a sua residência fiscal no Brasil e a sua residência fiscal em outro país qualquer que você esteja vivendo, que é o que está acontecendo com a maioria de vocês que me assiste aqui. Vocês me procuram para quê? Para fazer a sua declaração de saída definitiva. Ou não, vocês querem só bater um papo comigo para discutir se pode manter a residência, como é que faz. Não. Se você entrar no site da Receita Federal, no Perguntas e Respostas, tá lá dizendo não pode.
Você, depois de um ano, tem que fazer a sua saída fiscal no Brasil, se você estiver fora. Entretanto, não tem lugar nenhum dizendo que você não pode manter outra residência fiscal se você tiver a residência fiscal do Brasil. E aí o que acontece? A gente começa a ver umas jurisprudências, né? As pessoas que têm um rendimento maior, que vão ter um prejuízo maior ou que tiveram um prejuízo por conta de ter essas duas residências, entrando na justiça e nos provando que sim, é possível. E as receitas federais do mundo não querem saber se você tem 2, 3, 4, 5 residências fiscais, desde que elas recebam a parte dela. Qual é o ponto principal? Planejamento fiscal. Exatamente. É o que eu digo em quase todos os vídeos. Eu tenho repetido muito isso nos últimos vídeos. Por quê? Planejamento é a palavra-chave. É o que você mais precisa imaginar, sabe? Assim, quero fazer a declaração de saída, não quero fazer. Tudo você tem que pensar assim, o que vai acontecer na minha vida nos próximos 5 anos? Porque é o que a Receita Federal cobra, né? Os 5 anos para trás. E a partir desse pensamento, você se planejar para fazer ou não sua saída fiscal. De repente pode ser interessante para você fazer a sua declaração de saída esse ano e daqui a 3 anos entrar de novo com a sua residência fiscal no Brasil, por qualquer motivo que seja. O importante é a gente entender como é que funciona o processo. Então vamos para um estudo de caso. Eu pesquisei aqui no Google mesmo jurisprudência sobre dupla residência fiscal aqui em Portugal. E aí eu encontrei o processo 376/2022T. Dá uma pesquisada no Google que você vai ver lá o processo completo. E o que é que diz nesse processo? Um brasileiro aposentado no Brasil, com residência fixa no Brasil, residência fiscal no Brasil, veio para Portugal. Ele alugou uma casa em Portugal, comprou um carro em Portugal e ele vem com a família para Portugal eventualmente, passa 2, passa 3 meses, passa o tempo que quiser e volta para o Brasil. Mantém a residência alugada em Portugal no nome dele, se mantém pagando seus impostos aqui em Portugal, né, pagando o aluguel, beleza. Aí foi orientado aí nas finanças fazer o NIF, né, porque para poder alugar a casa ele precisava criar o NIF. Aí ele criou o NIF com o endereço do Brasil para poder alugar a casa em Portugal. Alugou a casa em Portugal, ou seja, se registrou nas finanças. Primeiro ponto. Com a casa alugada em Portugal, ele foi orientado erroneamente a ir nas finanças, atualizar o endereço dele para Portugal. E o que é que acontece quando você atualiza o seu endereço nas finanças? Exatamente. Você passa a ser residente fiscal em Portugal. Por isso que eu digo, não atualiza o endereço nas finanças. Ou se atualiza o endereço nas finanças e quer continuar sendo residente somente no Brasil, tem que avisar as finanças, eles vão te dar um documento RFI, aí você vai fazer todo o processo de solicitar que não seja tributado em Portugal, que não tenha sua residência fiscal aberta aqui. Este brasileiro foi muito mal orientado e abriu a residência fiscal em Portugal, sem saber que estava abrindo a residência fiscal. Pelo menos é o que diz no processo. Quando vocês derem uma estudada lá no processo e forem lá verificar, vocês vão ver que é o que diz no processo. Então vamos confiar. Ele, mal orientado, abriu a residência fiscal em Portugal. Agora ele tem 2 residências fiscais, no Brasil e em Portugal. O Brasil, a Receita Federal do Brasil disse, não, agora que você abriu a residência em Portugal, eu não quero mais conversar com você, eu vou fechar sua residência aqui. Não. E aí, em Portugal, em algum momento teve consideração de dizer, você já fechou sua residência no Brasil para poder estar abrindo a residência aqui por acaso? Não. Uma não quer saber da outra. Uma não se importa com a outra. Elas querem que você pague os seus impostos. Só isso. Logo, ele ficou com a residência aberta em Portugal, sem saber, e com a residência aberta no Brasil, onde ele declarava os impostos dele. Ele entregou as declarações de imposto no Brasil, pagando seus impostos, cuja retenção é na fonte, né, de aposentado, pagando seus impostos em 2019, 2020, 2021, quando a Finanças em Portugal disse, peraí, você não está me pagando o meu imposto. Cadê o meu imposto de renda? Aí ele disse, mas eu não pago imposto aqui em Portugal, eu pago imposto no Brasil. Ela, não. Você tem residência fiscal em Portugal, porque você mudou seu endereço lá nas finanças. E a Receita Federal do Brasil disse o quê? Não, você tem residência fiscal no Brasil porque você passa mais de 183 dias por ano no Brasil. E aí, a dupla residência fiscal existe ou não existe? Por que que planejamento é o principal? Porque se ele tivesse pensado inicialmente,
Primeiro lugar, vou estudar o acordo de não bitributação entre Brasil e Portugal e ver o que é que esse acordo diz sobre pensão e aposentadoria. Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu faço para poder morar em Portugal e manter minha residência fiscal no Brasil ou vice-versa? Segundo ponto importante. Terceiro ponto importante. Você precisa saber qual é o valor do imposto cobrado por cada país sobre aquela sua renda específica. Então, se você faz mercado de ações, você precisa saber quanto é que você paga sendo residente, quanto é que você paga não sendo residente. Quanto é que você paga não sendo residente no acordo de não bitributação, se você quiser manter a residência, como é tudo isso aí, todo esse planejamento precisa ser feito. Você não pode ir na doida, arrumou a mochila e foi. Não pode ser assim. Você tem que pensar. Você precisa pagar impostos, você paga impostos desde o momento que você nasceu. É tipo respirar. Respirou, pagou. Então é uma coisa que você não pode fingir que não existe. Ai, mas isso é muito problemático, eu não quero pensar sobre isso. Não existe querer pensar sobre isso. Você precisa. Por quê? Porque senão você pode ter que pagar um advogado e entrar na justiça e ter problemas com o seu nome e com o seu CPF bloqueado e não poder fazer transferências internacionais. E vivendo no exterior, isso pode ser bastante problemático. Ainda mais se você vive no exterior com a questão de viver lá com rendimentos de outro país, ou tipo, se você vive lá e seu pai que manda pagamentos para você, ou você envia pagamentos para sua mãe, para sua mulher, para qualquer coisa que seja. Se tem transações de valores, aí ferrou tudo. Então é muito, muito, muito importante planejamento fiscal. É muito importante conhecer as leis, tá? Principalmente do acordo de não bitributação. Aqui na Contadora do Imigrante agora nós temos um advogado tributarista disponível para atender vocês, né, a pedidos. Se vocês estão vivendo aí por aí, qualquer lugar que seja, que tenha acordo de não bitributação ou reciprocidade com o Brasil e quiser que a nossa contadora dê uma olhada nesse acordo, faça um parecer para a situação, né? Voltado para a sua situação específica, se você é aposentado, se você é assalariado, se você é autônomo, o que quer que seja, ela vai analisar o acordo, vai ver o que é que pode te beneficiar ou não. E aí você decide o que é que você faz. Entre em contato aqui com a gente, vou deixar o e-mail aqui na tela e também na descrição do vídeo. Você pode contratar a Contadora do Imigrante para poder tratar com você, para poder bater um papo com você, para fazer suas declarações e agora para poder analisar o acordo de não bitributação. O que é que vocês acharam? Olha, eu falei muito aqui, eu viajei muito. Esse vídeo realmente é muito viajado. Mas é um vídeo mesmo de bate-papo. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um post lá na comunidade sobre esse assunto, dupla residência fiscal. E vocês vão deixar os comentários lá, as perguntas de vocês nos comentários. Eu vou pegar aquelas perguntas todas e vou responder em um próximo vídeo. O que é que vocês acham? Me digam se isso é interessante pra vocês, se vocês querem que isso aconteça, de que forma vocês vão me dizer, respondendo lá o post que eu vou deixar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho, foi um vídeo super dinâmico, mas que eu acho que deu pra esclarecer aí a situação na cabeça de vocês, né? Nem pedi pra vocês curtirem esse vídeo, porque eu sei que vocês vão curtir. Curtam, compartilhem, comentem, deixem aqui suas dúvidas. Todo mundo tem que saber. Até mais!